Saudações, estimado telespectador, seja bem-vindo ao Jornal Principal de domingo. A equipa do Fundo Monetário Internacional terminou a sua missão em Moçambique, mas antes de deixar o país, emitiu um comunicado de imprensa em que espelha os tópicos que dominaram os encontros que manteve com o governo. O comunicado de imprensa inclui declarações da equipa de técnicos do FMI, que comunicam conclusões preliminares depois de uma visita ao país. Os pontos de vista expressos nesta declaração são do corpo técnico do FMI e não representam necessariamente os pontos de vista do Conselho de Administração do FMI. A equipa de técnicos, chefiada por Michel Lazare, visitou Moçambique de 16 a 24 de junho para avaliar a recente evolução econômica e ajudar a conceber medidas corretivas necessárias para evitar uma deterioração do desempenho econômico. A missão também teve como objetivo avaliar o impacto da dívida que foi divulgada ao FMI em abril de 2016, bem como discutir medidas para reforçar a transparência, melhorar a governação e garantir a prestação de contas, evitando a ocorrência de problemas similares. A missão reuniu com o presidente Inhusse, o primeiro-ministro Agostinho do Rosário, o ministro da Economia e Finanças, o governador do Banco de Moçambique, outros ministros setoriais, altos funcionários do governo, parlamentares, sociedade civil, representantes do setor privado e da comunidade de doadores. No final da missão, Lazare emitiu a seguinte declaração. Moçambique está a enfrentar desafios econômicos difíceis. O crescimento econômico em 2016 deverá diminuir para 4,5%, quase 3 pontos percentuais abaixo dos níveis históricos, com riscos descendentes substanciais para esta projeção. A inflação tem vindo a aumentar rapidamente, tendo atingido 16% em maio. A política fiscal em 2015 e na primeira metade do ano foi excessivamente expansionista, com o aumento do crédito líquido ao governo, que superou as metas do programa. Ao mesmo tempo, o metical depreciou-se em cerca de 28% desde o início do ano e as reservas internacionais continuaram em declínio. Além disto, a descoberta em abril de 1,4 bilhões de dólares norte-americanos de empréstimos anteriormente reservadas aumentou o total da dívida no final de 2015 a 86% do PIB. De acordo com a nossa avaliação técnica, a dívida pública é agora provável que tenha atingido um alto risco de sofrimento. Neste contexto, o desempenho no âmbito da facilidade de crédito em 2015 e 2017 tem sido decepcionante, com a maioria dos critérios de avaliação e de desempenho ou metas indicativas sendo perdidas no final de dezembro de 2015 e o final de março de 2016. A missão e as autoridades concordaram que esse contexto exige um pacote urgente e decisivo de medidas políticas para evitar uma maior deterioração do desempenho econômico. Em particular, a aperto substancial fiscal e monetária, bem como a flexibilidade da taxa de câmbio, são necessários para restaurar a sustentabilidade macroeconômica, reduzir as pressões sobre a inflação e o balanço de pagamentos e ajudar a aliviar as pressões sobre o mercado de câmbio, enquanto há restauração do equilíbrio entre a oferta e a procura no mercado de câmbio. Eles também concordaram que o ajustamento deve preservar programas sociais críticos. A missão e as autoridades obtiveram bons progressos na identificação de um pacote de medidas para reforçar a transparência, melhorar a governação e garantir a prestação de contas e, na medida do possível, evitar a ocorrência de dívidas não reveladas. A missão concordou que as recentes iniciativas para a investigação de dívidas não reveladas anteriormente, através da Procuradoria-Geral e uma missão parlamentar de inquérito, são passos importantes para restaurar a confiança, embora que sejam necessárias novas medidas. Em particular, uma auditoria internacional e independente das empresas Emetum, Proíndicos e MAM seria necessária. As duas últimas
sendo as empresas que receberam financiamento no âmbito do crédito anteriormente não revelado. Os progressos de implementação efetiva de ambas medidas macroeconômicas corretivas, as medidas destinadas a reforçar a transparência, a melhoria da governação e garantir a responsabilização, abriria o caminho para a retomada das discussões do programa numa fase posterior. As discussões foram realizadas numa atmosfera cordial e construtiva e a missão agradece às autoridades pelo acolhimento. Fim da citação do comunicado emitido pela equipa técnica do FMI. Entretanto, em comunicado, o Ministério da Economia e Finanças dá conta que passamos a citar. A missão do Fundo Monetário Internacional tomou nota, em particular, das medidas de contenção orçamental que o governo irá adotar sem prejuízo do compromisso de continuar a garantir recursos para os setores sociais. Por outro lado, o governo reitera o compromisso de aprofundar as reformas económicas e sociais, bem como a capacitação técnica das instituições para um melhor desempenho público e privado, refere a nota do Ministério da Economia e Finanças. Já o Movimento Democrático de Moçambique diz que o Fundo Monetário Internacional não vai fazer milagres na economia moçambicana, cabendo às entidades nacionais saberem gerir os apoios que eventualmente venha a usufruir. A FMI está a fazer o seu papel. Nós não devemos olhar a FMI como uma instituição doadora. A FMI é uma instituição financeira, a FMI é uma instituição que funciona na base de regras de um banco. Agora, nós devemos olhar internamente a esses valores que hão devido à FMI na base de crédito, como é que nós vamos usar? A esses valores que hão devido às instituições financeiras, como é que nós vamos aplicar para o desenvolvimento nacional? E como é que vamos prestar as contas? E qual é o impacto que vai desenvolver na vida de cada um de nós? Portanto, tem que haver uma abordagem aberta, uma abordagem frontal e, acima de tudo, tem que haver transparência. Temos que valorizar o princípio de prestação de contas. É daí que o Banco Central, o Banco de Moçambique, tem um papel muito importante a jogar. Em tempo de crise, a governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura, reforça que só o diálogo interessa para ultrapassar as divergências políticas e que pode visar a paz. É mesmo esse que está sendo seguido, o diálogo. O Sua Excelência, o Presidente da República, portanto, já fez o convite e tem estado a reiterar isso e tem estado a criar todos os mecanismos em termos de facilitar o ambiente. Tanto se nós já tivermos acompanhado, ele abriu agora o espaço para, havendo necessidade, de participarem tanto outras entidades que julgarem necessárias para moderar ou para acompanhar ou para observar o diálogo. O caminho é mesmo este, o diálogo. E este diálogo tem de ser feito tanto com o mesmo objetivo de alcançarmos uma paz efetiva para os moçambicanos. Estamos todos preocupados, lamentamos as mortes que estão a acontecer nas nossas estradas, portanto, por causa dos ataques que lá acontecem. E o caminho é mesmo esse. Nós queremos o mais rápido possível restabelecer aquilo que é a nossa paz, a paz efetiva, a estabilidade do nosso país. Precisamos do ambiente para trabalhar, mais do que nunca, produzir, que é para poder responder àquilo que são as nossas necessidades básicas como país. Portanto, encorajamos para que a Sua Excelência, o Presidente, possa conseguir alcançar aquilo que são os objetivos principais que nós queremos. Portanto, é a paz efetiva para o povo moçambicano. Esta opinião é partilhada pelo primeiro secretário do Partido Frelimo na cidade de Maputo, Francisco Mabejaya, para quem é preciso pensar no povo e não em resultados imediatos. Mabejaya diz que é necessário olhar para os 41 anos de independência como exemplo. Aquilo que nós acreditamos como Frelimo é que acreditamos que a breve trecho o país vai retomar a normalidade, porque precisamos de um país em paz, precisamos de paz para que possamos implementar o programa quinquenal da Frelimo, que é também o programa quinquenal do governo,
cujo objetivo central é o combate à pobreza. Esperamos nós que aqueles nossos irmãos que temam em perpetuar esta situação de guerra, matanças, ouçam a voz da razão, ouçam o apelo dos outros concidadãos, dos outros irmãos, dos outros moçambicanos, quando dizem que nós queremos paz para podermos trabalhar para o desenvolvimento do país. Acreditamos que o Sr. Afonso Dhlakama vai dar instruções às pessoas que acreditam nele, aqueles que o seguem, para que voltem ao convívio dos moçambicanos. O Movimento Democrático de Moçambique reconhece os esforços do governo e da RENAMO de um consenso alargado para alcançar a paz, mas continua a reclamar o seu espaço também na mesa do diálogo político. Lutero Simango diz que é muito mais fácil um entendimento quando existem vários intervenientes. MDM quer participar na mesa das negociações que visam o restabelecimento da paz em Moçambique. É a primeira vez que o Movimento Democrático de Moçambique, um partido com assento parlamentar, se vê arredado do diálogo político que envolve governo e RENAMO. Com a comissão mista a preparar mais um encontro entre News e Dhlakama, o MDM não muda de tom. O partido de Davis Simango entende que pode ser uma mais-valia nas conversações. Reclamamos em nome de todos os moçambicanos. Lutero Simango, o chefe da bancada parlamentar, insiste que o mais visado pelas divergências é o povo. Porque a paz não interessa o partido A nem o partido B. A paz é o interesse nacional. A paz requer a participação de todos os moçambicanos. Quando estamos a discutir sobre os assuntos econômicos, vamos envolver da gente. Nós não podemos limitar as pessoas na sua participação no desenvolvimento nacional. Temos que refletir, perguntar-nos a nós próprios que país que nós queremos. Um país forte ou um país fraco? Que país nós queremos ter? Um país bem governado ou não governado? Devemos perguntar a cada um de nós: que país que nós queremos? Um país com ou sem paz? A líder da bancada parlamentar da RENAMO, Ivone Soares, espera seriedade do governo nas conversações visando a retoma do diálogo positivo. Soares acusa as Forças Armadas de Defesa de tentarem assassinar o líder e sublinha que esta não é a melhor saída para o impasse político. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, manifestaram já, pública e oficialmente, o interesse em voltar a encontrar-se para discutirem o futuro do país. Até mesmo a equipa mista, com elementos dos dois lados, tem estado a preparar os termos de referência e a agenda para o diálogo. Pelo meio haverá mediadores e facilitadores já identificados, nomeadamente a União Europeia, a África do Sul e a Igreja Católica. As duas delegações estão a dar passos que vão assim garantir o encontro dos dois líderes máximos. Mas Ivone Soares, chefe da bancada da RENAMO, insiste na necessidade da seriedade por parte do governo nas negociações. Tenho esperança. Sou uma pessoa, por natureza, de muita fé. E eu acredito que, havendo boa fé por parte do governo da Frelimo em levar estas negociações a bom porto e não ser aquela fantochada que nós vimos durante as várias sessões que houve no Centro de Conferências João Chissano, eu acredito que temos todas as condições para Moçambique sair da guerra, Moçambique encontrar um meio termo para sair da crise político-eleitoral que nós temos, não é? Fruto da fraude eleitoral que houve, e entrarmos numa nova era que é de esperança para todos os moçambicanos. Soares fala de gente que está a morrer, incluindo tentativas de assassinato do seu líder Afonso Dhlakama, uma atitude que considera incorreta para quem quer estabelecer a paz no país. Hoje já há de novo baleamentos, hoje já há de novo assassinatos com motivações políticas. Hoje já voltamos a ter uma nova situação de conflito político-militar, com movimentação de militares que saem dos quartéis a perseguir outros moçambicanos. Temos a situação da perseguição que é feita ao presidente Dhlakama, que é o líder neste momento da oposição por causa da falcatrua que houve durante o processo eleitoral passado.
E tudo isto não nos ajuda a sermos realmente uma democracia moderna, uma democracia em que realmente as instituições são fortes, não é? Nós não temos instituições fortes, nós temos pessoas fortes e que fazem de tudo para que as instituições sejam fracas, para que elas sejam, Recorde-se que, recentemente, os dois líderes manifestaram interesse em pôr fim à tensão político-militar que se vem registando no país. Noutras notícias, a Polícia Municipal da cidade de Maputo fiscalizou cerca de 3.500 viaturas na semana finda, das quais multou 686 contra as 694 da semana anterior. Joshua Laio, porta-voz, reforça que não haverá perdão para os automobilistas que estacionarem em locais impróprios, apesar dos poucos parques de estacionamento na cidade. De 13 a 19 de junho, a Polícia Municipal de Maputo travou uma guerra com os automobilistas por estacionamento em locais impróprios. Joshua Lai, o porta-voz, diz que neste período foram fiscalizadas mais viaturas devido ao incumprimento no pagamento de manifesto por parte dos automobilistas. Este é um dos maiores focos de atenção da polícia. Importa referir que ainda no âmbito do controlo do trânsito rodoviário foram bloqueadas por mau estacionamento 113 viaturas, multados 52 transportes semicoletivos de passageiros por alteração voluntária e desvio de rotas. Das multas aplicadas por cometimento de diversas irregularidades, nós podemos destacar a fiscalização do imposto autárquico de veículos, vulgo manifesto, que foram, só no período de análise, aplicadas 118 multas. Dessas multas aplicadas, 43 por falta de pagamento e 39 por falta de aposição do dístico no canto superior esquerdo do vidro para-brisa. Ainda nesta matéria de multas aplicadas por cometimento de várias irregularidades, podemos também destacar o parqueamento de viaturas por estacionamento irregular, estacionamento abusivo ou mesmo mau estacionamento. Quanto à poluição sonora das várias viaturas na cidade de Maputo, a Polícia Municipal multou 5 na semana finda. Agora estamos a registrar casos inferiores em relação a multas aplicadas no âmbito de controle da poluição sonora, onde neste período em referência foram aplicadas 5 multas contra uma da semana anterior. Joshua Lai diz que a Polícia Municipal de Maputo quer acabar com a venda de diversos materiais na Praça da Juventude, no bairro da Magoanina. Nós intensificamos as nossas ações na Praça da Juventude, na proibição, ou seja, na sensibilização dos vendedores que se encontram ou que ainda continuam a ocupar a Praça da Juventude em Magoanine. Como sabemos, a Praça de Magoanine virou uma espécie de feira. Lá comercializam-se todo tipo de produtos. A Polícia Municipal de Maputo diz estar na fase de plano de execução no que toca ao estacionamento na cidade de Maputo. É sublinhar que as viaturas mal estacionadas serão imediatamente bloqueadas e rebocadas para os parques. Encontrado o indivíduo ou munícipe a infringir, nós tratamos de bloquear a viatura. Se não estiver lá no local, reboca-se ou remove-se a viatura ao parque. Das viaturas fiscalizadas de 13 a 19 de junho, 75% delas estão legais, afirma o porta-voz da Polícia Municipal. 2 jovens estão na 4ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique, no bairro da Liberdade, indiciados de roubo de viaturas nos bairros daquele município. A Polícia da República de Moçambique, ao nível da província de Maputo, deteve na noite da última terça-feira 2 indivíduos que se dedicavam ao roubo de viaturas nos bairros periféricos do município de Matola. Um dos indiciados diz ter obtido a viatura através do seu amigo de nome Ananias, que após furtá-las usava sua casa de esconderijo e algumas vezes transportava as viaturas roubadas para a vizinha África do Sul. Essa viatura obtive através de um jovem chamado Ananias. E esse jovem Ananias encontra-se fugitivo. Uma vez já me entregou um carro na Matola, por aí entregamos, vou transportar para a África do Sul. Eu voltei e veio e escondia o carro na minha casa. Não sei onde que ele foi, porque ele só passava a deixar o carro às 4, 9 horas, vinha buscar os carros e ia embora.
O problema é eu não saber, eu só servia a casa como se fosse par. Porque ele só deixava o carro 4 horas, 9 horas, 10 horas, vinha buscar ele embora. São no total 4 viaturas que o indiciado confessa já terem passado pela sua residência, que servia de parque, para depois serem vendidas, nomeadamente Toyota East, Toyota Ranex, Toyota Vitz e Honda Fit. Já outro comparsa que, por sinal, é mecânico auto, apenas servia para alterar as características e desmontar os acessórios. Foram 4 carros que ele escondeu. Um Toyota East, uma Ranex, Honda Fit e Vitz. Não, esse carro ele não teve comprador. E ele me vendeu, estava a vender a 40 mil, eu consegui lhe dar 25 mil e faltava mais algum dinheiro. Acerca desse carro, eu estava a desmontar aquilo para vender em peças. Já como é que ele entra nessa história? Ele... Já. Não, ele entrou naquilo, ele como mecânico, ele só veio desmontar, fazer desmontagem. Nem soube como é que chegou. Emílio Mabunda, porta-voz da PRM na província de Maputo, diz que a neutralização deste indivíduo foi possível através de uma pista que os homens da lei e ordem seguiam de outra viatura roubada pertencente a uma cidadã. Dizer que na província de Maputo temos um indivíduo detido, trata-se de um indivíduo que dedicava-se ao roubo de viaturas. Seguimos uma pista através de uma viatura que o cidadão havia roubado, de uma viatura marca Toyota, e retiraram uma cidadã. E o indivíduo, ao perceber-se de que seguíamos a pista, refugiou-se à vizinha África do Sul. Mas no regresso dele, ele continuou com a atividade dele de subtração de viaturas e dessa vez foi subtrair uma viatura de marca Toyota Vitz na área de jurisdição da 2ª Esquadra. E, seguindo a pista, foi possível a detenção dele, a apreensão da viatura. E quando seguíamos uma área investigativa em forma de análise de quem poderá ser esse indivíduo, fomos depararmos com uma viatura de marca SARF. É uma viatura já recortada e mostra que esse indivíduo não é principiante, dado que o seu cadastro é um cadastro rico na atividade que ele desempenha. E foi detido neste momento e o processo aberto para a área de investigação continuar com a atividade e submetendo as outras instâncias do Estado para que seja julgado pela atividade que ele dedica-se neste momento. Mabunda garantiu que a atividade policial vai continuar de modo a esclarecer outros crimes, mas não deixou de apelar aos que porventura tornarem-se vítimas destes atos denunciarem as autoridades. Neste momento dizer que a atividade policial está sendo feita e todos os indivíduos que venham a sofrer um ato desses aproximam a polícia para que a investigação continue. E temos essa viatura, temos as outras neste momento, através da própria comunicação social. Acredito que o indivíduo que sofreu essa subtração da viatura de marca SARF, Toyota SARF, poderá ver as imagens e aproxima-nos para que recupere a sua viatura, dado que neste momento já está sob custódia policial. Nesta campanha, que culminou com a detenção destes 2 indivíduos, a polícia também recolheu todos os acessórios de uma outra viatura de marca Toyota. Fazemos agora um breve intervalo e na segunda parte daremos destaque à situação política no Reino Unido e também ao Campeonato Europeu de Futebol. Não saia daí, voltamos dentro de poucos instantes.